Olá, começamos agora a aula sobre a Lei nº 8.069 de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. E agora, passando diretamente para a aula. E aí iniciamos o estudo do ECA pelo título 1, que fala das disposições preliminares, né? E aí o artigo 1, pessoal, diz que esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, logo aqui no artigo 1º, pessoal, já é destacado que este estatuto dispõe quanto à proteção integral, tá? Proteção de forma integral à criança e também ao adolescente, tá? Este é o tema deste estatuto. E aí passamos para o artigo 2º, pessoal, diz que considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela que tem entre 12 e 18 anos de idade. Então, de 0 a 11 anos, pessoal, como diz aqui no artigo 2º, de 0 a 11 anos é considerado criança. E fique muito atento, pessoal, que 11 anos e 11 meses também é considerado criança ainda, tá? A partir dos 12 anos, então, dos 12 aos 18 anos, aí sim é considerado adolescente. É importante você ter o discernimento aqui dessas idades, tá? E aí passamos para o parágrafo único, pessoal. O parágrafo único diz que, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, esse parágrafo único aqui do artigo 2º, pessoal, se refere às medidas socioeducativas previstas no ECA, que podem ser aplicadas até mesmo para aqueles que tenham entre 18 e 21 anos, mas que tenham cometido um ato infracional ainda quando eram menores de idade. Tá? Então, é sim possível aplicar uma medida socioeducativa para o cidadão maior de idade, se essa infração, né, que essa pessoa cometeu foi quando ele ainda era menor. Tá bom? Então, é importante entender também esse parágrafo único aqui. E aí, dando continuidade no estudo, passamos para o artigo 3º, pessoal, que diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Portanto, pessoal, a criança e ao adolescente são garantidos todos os direitos fundamentais, tá? É assegurada a sua proteção integral, né, a fim de lhes facultar o desenvolvimento. E aqui é interessante que você destaque os aspectos que poderão ser desenvolvidos, né, que a lei cita aqui, que é o desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual e social. Então, pessoal, é muito importante você fazer esse destaque aqui quanto aos os aspectos, né, que podem ser desenvolvidos aí, caso sejam garantidos à criança e ao adolescente todos os seus direitos fundamentais, né? E aí é possibilitado desenvolver aí o aspecto físico, né, mental, moral, espiritual e social, tá? É muito importante que você destaque essa parte porque cai muito em prova. E aí o parágrafo único, pessoal, diz que os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra contradição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem, incluído pela Lei nº 13.257, né, de 2016. Portanto, pessoal, esta lei é aplicada a todas as crianças e adolescentes, independentemente da condição, tá? Sem qualquer discriminação, a lei é para todos. E aí, seguimos no estudo aqui,
Passamos agora para o artigo 4º, que diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Então, pessoal, é dever do conjunto, do todo, né, da família, da sociedade e do poder público também, assegurar com prioridade os direitos fundamentais à criança e ao adolescente. Tá? E o parágrafo único diz que a garantia de prioridade compreende aí a letra A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Letra C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E letra D, por fim, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, pessoal, além de assegurar com prioridade a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, este parágrafo único, pessoal, elenca situações em que são garantidas, né, a prioridade da criança e do adolescente, tendo primazia de receber proteção e socorro, preferência no atendimento em serviços públicos, preferência em formulação em políticas sociais públicas, né, tudo isso visando garantir e assegurar a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, tá? E aí, entramos agora no artigo 5º, pessoal, que diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, pessoal, não pode haver nenhum tipo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão contra criança ou adolescente, sendo o responsável punido tanto pela ação quanto pela omissão em caso de atentado, né, contra os direitos fundamentais da criança e do adolescente, tá? O artigo 6º, pessoal, diz que, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. A criança e o adolescente, pessoal, estão em processo de formação. Tá? É necessário garantir, por meio dessa série de medidas, a proteção de todos os seus direitos, né? Tendo em vista a sua condição, e aqui eu vou fazer um destaque, tendo em vista a sua condição peculiar. Tá? Porque tanto a criança quanto o adolescente ainda estão desenvolvendo a sua maturidade, né? E por isso se faz necessário a proteção de todos os seus direitos fundamentais, tendo em vista essa sua condição peculiar que eu destaquei aqui, tá? De estar em desenvolvimento, né? Estar em processo de formação. E aí entramos aqui no título 3, que fala da prática do ato infracional, né? E aí a gente vai abrir aqui o capítulo 1, falando das disposições gerais aqui do título 3 da prática do ato infracional. E aí o artigo 103 diz que considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, toda conduta que a lei penal tipifica como crime ou contravenção, se for praticada por uma criança ou adolescente, é denominado ato infracional. Tá? A diferença aí é a denominação e as medidas que podem ser aplicadas. Então, denomina-se ato infracional aquilo que, se fosse uma pessoa maior de 18 anos, seria tipificado aí como crime ou contravenção penal, tá? E aí o artigo 104 diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nesta lei. Então, a menores de 18 anos que cometam ato infracional, né, eles estão sujeitos aí às medidas do ECA, as medidas socioeducativas, e não à lei penal, tá?
E aí o parágrafo único diz que, para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Então, se o fato ocorreu quando o infrator era adolescente, né, serão aplicadas a ele as medidas do ECA, ou seja, as medidas socioeducativas, mesmo que no momento da aplicação dessa medida ele já tenha 18 anos. E aí essas medidas elas podem ser aplicadas até os 21 anos, tá? Então as medidas socioeducativas, elas podem ser aplicadas a maiores, né, que tenham entre 18 e 21 anos, que cometeram um ato infracional quando eram adolescentes, tá? Prestem bem atenção aqui nesse parágrafo único. E aí o artigo 105 diz que ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Então, a criança que praticou um ato infracional, ela está sujeita apenas às medidas protetivas, né, aplicadas aí pelo Conselho Tutelar. Não é possível aplicar medidas socioeducativas para crianças, tá? Apenas para adolescentes, né? Então, a pessoa é considerada criança até 12 anos de idade e ela só pode receber aí medidas protetivas. E aí entramos aqui na parte final, tratando do capítulo 2 dos direitos individuais. E aí o artigo 106 diz que nenhum adolescente será privado de sua liberdade se não em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, o adolescente ele só será privado de liberdade nos casos em que ele for pego em flagrante, né, praticando o ato infracional ou com a ordem judicial. E aí, e quando que será caracterizado o ato infracional? Nas situações em que o Código Processual Penal define como crime ou contravenções para o maior de idade, né? No caso de um menor, ele será considerado ato infracional. E ao invés de receber as aplicações da lei penal, como seria para uma pessoa maior de idade, para o menor serão aplicadas as sanções do ECA, as medidas do ECA. E aí o parágrafo único diz que o adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Então, o adolescente tem o direito de ser informado no momento de sua apreensão, que ele pode permanecer calado e que ele pode contar com a presença dos pais ou responsável nas fases do procedimento, inclusive na formalização da apreensão, né, do adolescente aí, ele pode contar com a presença dos pais. E aí então passamos para o artigo 107, dando continuidade, e o artigo 107 diz que a apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. E o parágrafo único diz que examinar-se-á desde logo e sob pena de responsabilidade a possibilidade de liberação imediata. Então, a expressão incontinenti do latim, ou seja, imediatamente, eu vou destacar aqui essa expressão, que diz que incontinenti, que é a mesma coisa do que dizer imediatamente, quer dizer que imediatamente a repartição policial ela deverá comunicar à autoridade judiciária, né, e os pais ou responsável sobre a apreensão do adolescente. E a autoridade judiciária, pessoal, ela deve ser imediatamente comunicada, porque se for um caso de apreensão ilegal, a autoridade poderá realizar o relaxamento da apreensão ilegal. E os pais eles devem ser comunicados porque poderão acompanhar a lavratura do auto de apreensão em flagrante, né, ou boletim circunstanciado, além de que, conforme a lei, os pais ou o responsável poderão acompanhar o adolescente em todas as fases do procedimento. Então aqui o artigo 107 falou sobre a apreensão, né, no momento da apreensão, que a autoridade e os pais ou responsável deverão ser imediatamente comunicados. O artigo 108 diz que a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. E o parágrafo único diz que a decisão deverá ser fundamentada e basear-se
e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa de medida. Ou seja, pessoal, a única forma de manter apreendido um adolescente após o ato infracional é decretando sua internação provisória, né? Que dá-se-á pelo prazo máximo de 45 dias. O juiz da Vara da Infância e da Juventude é quem vai determinar a internação, né? E a decisão ela deve ser bem fundamentada, deve-se ter indícios suficientes da autoria do ato infracional, para aí sim poder ser determinada a internação do adolescente antes da sentença, tá? E então, o artigo 109 diz que o adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Então, pessoal, o adolescente que já está civilmente identificado, que é através dos documentos como RG, carteira de trabalho, o adolescente que já está civilmente identificado, ele não deve ser submetido ao constrangimento causado, né, pela identificação datiloscópica, né, que é pela impressão digital, se não houver nenhuma dúvida acerca de sua identidade. Porém, pessoal, cabe à autoridade policial verificar a identidade do adolescente, né? Se ele é quem diz que é, onde reside, quem são seus pais, até para que seja feito o acionamento de seus pais ou responsável, tá bom? E aí terminamos essa aula por aqui. Peço que se inscreva no canal, deixe seu gostei no vídeo e até a próxima aula.